Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da história e das minhas impressões de Se a Casa 8 Falasse, o novo livro do Victor Martins. O mais legal desse livro é que ele é narrado por uma casa. Eu nunca li uma história que fosse narrado por uma criatura como uma casa. Então essa casa, ela fica na Rua Girassol, ela foi construída em 1963, na cidadezinha pacata Lagoa Pequena, né, no interior do estado de São Paulo, mas lembrando que é uma cidade fictícia, ela não existe na vida real, o que é muito triste porque eu queria muito conhecer essa rua e as pessoas dali. Então ali no primeiro capítulo ela já fala qual é o objetivo do livro. Ela vai falar sobre as histórias, né, que ela presenciou, as famílias que ela conheceu, as pessoas que ela recebeu e abrigou. Então ela foca em 3 personagens que viveram ali. Primeiro a gente vai conhecer a Ana. A Ana viveu na Rua Girassol, na Casa 8, durante os anos ali entre 1999 e 2000, né? A história é focada nesses 2 anos, então é ali na virada do século, no bug do milênio. A Ana, ela tem 17 anos e a casa deixa bem explicado que ela não gosta de maçãs. Ela vive com o pai dela apenas, a mãe dela morreu, e ela gosta de meninas, só que o pai dela não sabe, e ela tem muito medo que ele descubra. Ela sempre tá pensando, a cabeça dela nunca para, e também uma coisa que ela pensa muito é na Letícia. É bem legal porque no capítulo a casa fala: os pensamentos de Ana são Letícia, Letícia, Letícia. É muito engraçado. E o pai dela, que é o Celso, ele é conhecido como o guru dos computadores. E é muito legal a gente voltar no passado, ali nos anos 2000, pra ver como que funcionava essas coisas. Porque nem todo mundo tinha computador, era muito difícil uma pessoa ter computador. E aí, no ano de 2010, a gente conhece o Greg, um garoto de 16 anos. Na verdade, ele não mora na Rua Girassol. Ele vai passar um tempo na casa da tia dele, que é a tia Catarina, que mora ali na Casa 8. Então ele vai ficar uns dias ali com ela, porque os pais deles precisam resolver assuntos importantes. Eles estão se separando e mandaram o filho para casa da tia. A tia, ela é dona de uma locadora, então o Greg ele vai ter que tomar conta alguns dias ali da locadora. E é no ano de 2010. Então é uma época que esse tipo de comércio estava sendo escasso já, não tinha tanta utilidade, entre aspas, porque as pessoas já podiam baixar filmes na internet. E o Greg, ele é gay também, só que a família não sabe, quer dizer, ele acha que a família não sabe, e ele encontra lá também um garoto que vai fazer os dias dele serem maravilhosos. Então conheçam também a história do Greg, que é incrível. E por último, a gente vai conhecer o Beto, já no ano de 2020. Essa história é inserida, né, no mundo com o Covid, no mundo pandêmico, né, com a Covid-19. E foi o primeiro livro que eu li que tem personagens que vivem nesse período. E foi bem interessante e eu estava com medo de me sentir muito mal com a história, mas acabou que foi uma história leve, porque a família do Beto é uma família maravilhosa. Então Beto, ele odeia a Lagoa Pequena, porque para ele não tem oportunidades. Ele é fotógrafo e ele quer morar em São Paulo, ele quer ir para a capital para conseguir trabalhar de fato. A irmã dele, a Lara, ela foi para São Paulo para estudar jornalismo e ele se compara muito com ela, porque ela conseguiu ir para São Paulo e ele não consegue. Então ele acaba se comparando muito e achando que a mãe dele, a Helena, que é psicóloga, prefere a irmã do que ele. O que é doideira, é coisa da cabeça dele mesmo. Então o capítulo do Beto começa falando que ele e a mãe dele estão há um mês de isolamento social. E ele fala como que tá a casa, né, no caso, fala como que tá funcionando pra família, né, esse período pandêmico. Por exemplo, a Helena, né, a mãe do Beto, que é psicóloga, precisa trabalhar em casa, né, fazendo os atendimentos. Então o Beto não pode fazer barulho, ele sempre precisa estar fazendo ali silêncio pra mãe dele conseguir trabalhar. E é o que aconteceu com a gente, então é muito legal ver isso escrito num livro, sabe? Eu esqueci de falar, mas o Beto, ele também é gay, e ele conhece um garoto na internet que ele é apaixonado, mas ele não tem coragem de se declarar pra ele, né? Porque ele mora em outra cidade, e o garoto mora muito longe de Lagoa Pequena, e ele não tem coragem porque acha que vai estar se fazendo de bobo pra ele. Então as histórias, elas se conectam, apesar de serem com uma década de diferença. Por exemplo, da Ana pro Greg tem 10 anos e do Greg
Pro Beto tem mais 10 anos. Mas é muito legal porque no final tem um capítulo muito especial que eu achei muito legal, que eu não vou falar o que é, porque pode ser spoiler, eu vou deixar vocês descobrirem pra vocês se surpreenderem. Mas é legal falar que esse capítulo em especial é narrado por uma cachorrinha muito fofa, que é a cachorrinha da tia Catarina, né? Que é a personagem, a tia do Greg, né? Que ele vai visitar a casa dela. Então é muito legal a gente ver um capítulo narrado por ela, que é a cachorrinha mais fofa do universo. Agora eu vou falar da minha opinião. Eu acho que no decorrer da resenha vocês já perceberam que foi um livro que eu gostei muito. Realmente, eu me apaixonei, eu dei 5 estrelas pra ele. E, assim, vale muito a pena vocês lerem pelo fato de ter uma coisa inédita, pelo menos pra mim, né, pela narração por uma criatura como uma casa, o que é muito interessante, porque aqui a casa, ela consegue ler os pensamentos dos moradores, ela tem sentimentos, sabe? E ela fala, eu queria viver em outros lugares pra saber o que tá acontecendo com as outras pessoas que moraram aqui comigo. Então é muito legal a gente conhecer esse sentimento que ela tem pelas pessoas. Outra coisa é que no capítulo da Ana, quando ela sai ali da casa, ela escreve uma carta pro próximo morador. E eu fiquei muito interessada nisso. Acho que eu vou começar a fazer isso, de quando eu sair de uma casa, eu escrever uma carta falando de como aquela casa foi importante pra mim, que eu tive histórias importantes ali. Então me deu uma ideia, assim, um start muito legal. Então se você quer ficar pra cima, quer ficar bem, quer sair de uma ressaca literária, quer conhecer histórias novas, com temáticas novas, eu recomendo pra vocês Se a Casa Oito Falasse. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar, se emocionar e vão querer ler mais sobre essa casa, que é fenomenal, né, gente? Ela lê pensamentos. Isso é incrível, eu amei! Então é isso, gente. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês leiam o livro, porque acho que todo mundo merece ler ele, merece conhecer essa história, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui embaixo. Comenta, gente. Fala aí comigo se você gostou da resenha. Se você já leu, se tá com vontade de ler, me conta aí embaixo. E por hoje é isso, gente. Um beijo, viu? Se cuidem e até a próxima!